Sentes que o tempo nunca chega, que o dia-a-dia é um turbilhão e que por muito que faças, os resultados não são o que esperas? Então estás no sítio certo. Eu sou Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Gravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomares decisões, a transformar o caos em ação para avançares com confiança nos teus negócios, na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Queres Gravata. Hoje quero falar-te de um tema que costuma dividir empresas, líderes e colaboradores. Produtividade. Quando os resultados não aparecem, os empresários dizem quase sempre: as pessoas não querem trabalhar, não colaboram. Já os colaboradores respondem: querem cada vez mais, pagam mesmo e não reconhecem ninguém. Os administradores falam de custos, os executivos falam de objetivos e no meio disto tudo, todos trabalham, todos se cansam e ninguém assume verdadeiramente a responsabilidade pelo resultado. Mas os números obrigam-nos a parar. Um estudo recente do Jornal de Negócios e da Informa DNB analisou cerca de 170 mil empresas portuguesas. Aliás, foi publicado no dia 27 de maio, portanto é extremamente recente. E sabes quantas empresas têm produtividade elevada? Apenas 9%. Isso significa que 91% das empresas analisadas não estão no patamar mais elevado de produtividade. Ou é mediana ou é fraca. E há um outro dado ainda mais desconfortável. Este estudo contemplou o período de 2019 a 2024. E claro que o que foram avaliar foram os mesmos indicadores para todas as empresas. E este valor é impressionante. E o valor acrescentado bruto, ou seja, a riqueza gerada pelas empresas, cresceu 52%. Os gastos com pessoal aumentaram 50%. E na mesma análise, o emprego cresceu 16%. Mas já o investimento em capital fixo aumentou 22%. E a produtividade? Sabem o que é que aconteceu? Apenas 0,2% ao ano. Repara neste absurdo. Há mais pessoas, há mais custos, aumentaram os custos com pessoal, há mais investimento, há mais riqueza gerada em termos absolutos, mas a capacidade de transformar cada hora de trabalho em resultado praticamente não evoluiu. Portanto, esta conversa não pode continuar a ser reduzida a uma guerra entre empresários e trabalhadores. Vamos olhar para as duas perspectivas. Começamos com a perspectiva do colaborador. Se és funcionário, trabalhas por conta de outrem, talvez já tenhas vivido isto. Chegas ao trabalho e tens 10 prioridades, ou seja, tudo é prioritário. Durante a manhã aparecem mais 5 urgências. Passas horas em reuniões que não levam a lado nenhum nem a nenhuma decisão. Recebes instruções contraditórias de pessoas diferentes. Interrompem-te constantemente. Não tens autonomia para decidir, mas és responsabilizado quando o resultado não aparece. E no fim do dia, trabalhaste muito. Estás cansado. Mas tens a sensação de não ter avançado. E depois ainda ouves: a equipa precisa ser mais produtiva. É normal que essa frase te irrite, esta e outras, porque em muitos casos não te estão a pedir produtividade. Estão a pedir que compenses com esforço a desorganização da empresa. Estão a pedir-te que trabalhes mais horas porque alguém não definiu prioridades. Que resolvas urgências criadas por falta de planeamento. Que participes em reuniões porque ninguém quer assumir uma decisão. E mais, que entregue resultados sem recursos, informação ou até autoridade suficientes. Isto não é produtividade, é desgaste. Mas aqui também é preciso sermos honestos. Nem todos os problemas são culpa da liderança. Há colaboradores que confundem estar ocupados com produzir.
que executam tarefas sem questionar se geram valor, que esperam constantemente por instruções, que resistem a novas ferramentas, que prolongam tarefas simples, que chegam a uma reunião sem preparação e saem sem compromissos, que querem reconhecimento, mas não medem nem conseguem demonstrar o impacto do próprio trabalho. Por isso, enquanto colaborador, há perguntas que tens de fazer a ti próprio. Sei claramente quais são os resultados esperados de mim. Conheço as 3 prioridades que mais valor geram. Consigo demonstrar o que entreguei e não apenas as horas que trabalhei? Quando encontro um problema, levo apenas a queixa ou também uma proposta? Estou a desenvolver competências ou apenas a repetir aquilo que sempre fiz? Produtividade não significa trabalhar até à exaustão. Significa assumir responsabilidade pelo valor que crias. Vamos ver agora esse lado? Vamos virar o jogo? Se és empresário, administrador ou executivo, tens custos para pagar. Salários, rendas, impostos, energia, tecnologia, financiamentos, fornecedores e tens de garantir que a empresa continua viável. Por isso, quando os gastos com o pessoal crescem, os resultados não acompanham, é legítimo estares preocupado. Mas há uma verdade difícil que precisas de ouvir. Não podes exigir produtividade dentro de um sistema que produz confusão. Se a tua equipa não sabe quais são as prioridades, isso é liderança. Se todos os assuntos acabam na tua secretária, isso é desenho de funções e delegação. E se tem reuniões intermináveis sem decisões, isso é disciplina de gestão. Se os erros se repetem, isso é ausência de processos, acompanhamento e aprendizagem. Se os objetivos existem apenas no PowerPoint da administração, isso não é execução. E se só descobres que algo correu mal no final do trimestre, provavelmente não tens indicadores de gestão, tens autópsias. Muitos empresários ainda gerem através da presença e do controle. Quem chega primeiro, quem sai mais tarde, quem responde mais depressa, quem parece mais ocupado, mas presença não é produtividade. Horas não são resultados. A velocidade sem direção apenas nos faz chegar mais depressa ao lugar errado. O estudo mostra uma diferença brutal. As empresas com elevada produtividade de trabalho geram, em média, cerca de 4,20 € de valor acrescentado. Ou seja, por cada euro investido, elas dão um retorno de 4,20 €. É aproximadamente 7,5 vezes os resultados das empresas de baixa produtividade, porque essas só têm um retorno de 60 cêntimos por cada euro investido. Então não estamos a falar de uma pequena diferença. Estamos a falar de modelos de gestão completamente diferentes. As empresas produtivas não têm necessariamente pessoas 7 vezes mais inteligentes. Têm maior clareza, melhores processos, tecnologia adequada, liderança mais competente, objetivos visíveis e responsabilidades definidas. Por isso se tomam decisões mais rápidas. É uma cultura em que as pessoas sabem o que é esperado e respondem pelo que entregam. E os salários? Esta é uma questão super sensível. Do lado dos colaboradores, há uma exigência legítima de melhores salários. Do lado das empresas, existe o argumento de que os salários só podem crescer de forma sustentável se a produtividade aumentar. Há duas coisas que podem ser verdade ao mesmo tempo. É injusto exigir mais produtividade sem criar melhores condições, ferramentas, liderança e reconhecimento. Mas também não é sustentável aumentar continuamente os custos sem aumentar o valor produzido. Portanto, o debate sério não é aumentamos salários ou aumentamos produtividade. É como criamos mais valor para que a empresa cresça, seja mais rentável e consiga pagar melhor.
porque salários baixos não criam necessariamente produtividade. Muitas vezes criam desmotivação, rotatividade e perda de talento. Mas também salários mais altos por si só não resolvem uma empresa desorganizada. Uma pessoa mais bem paga dentro de um sistema confuso continua dentro de um sistema confuso. A responsabilidade dos executivos, e aqui entram os executivos e as chefias intermédias, porque a administração pode definir uma estratégia extraordinária, mas é a liderança intermédia que a transforma ou não em comportamento diário. E o executivo tem de conseguir traduzir grandes objetivos em prioridades concretas. Tem de dizer não ao que distrai, tem de proteger a equipa de urgências desnecessárias, tem de acompanhar sem microgerir, tem de dar feedback antes do problema se tornar irreversível, tem de reconhecer quem entrega e tem de confrontar com clareza quem não cumpre. Liderar não é ser simpático, também não é pressionar permanentemente. É criar as condições para que as pessoas competentes consigam produzir resultados consistentes. Então, de quem é a responsabilidade no meio disto tudo? É de todos, mas não é igual para todos. O colaborador é responsável pela sua atitude, preparação, aprendizagem, foco e entrega. O gestor é responsável por prioridades, acompanhamento, feedback e organização do trabalho. E o executivo é responsável por transformar estratégia em execução. O administrador é responsável por criar um sistema coerente, escolher líderes competentes, investir com critério e medir aquilo que realmente importa. Quanto maior é o poder de decisão, maior é a responsabilidade sobre o sistema. Por isso, quando uma empresa tem baixa produtividade, é demasiado fácil culpar as pessoas. Mas também é demasiado cômodo para os colaboradores responsabilizarem sempre a empresa. A pergunta adulta é outra. A pergunta de maturidade é outra. Qual é a parte deste problema que depende de mim? Para terminar este episódio com uma decisão, se és colaborador, escolhe uma tarefa que consome tempo e gera pouco valor. Questiona, simplifica, automatiza ou propõe que deixe pura e simplesmente de existir. E identifica o resultado concreto que vais entregar esta semana. Se és líder, reúne a tua equipa e pergunta: quais são as 3 prioridades que realmente geram resultado? O que nos está a roubar o tempo? E que decisão estamos a adiar? E que reunião, tarefa ou processo podemos eliminar já? Se és empresário ou administrador, não peças simplesmente mais produtividade. Faz um diagnóstico. Onde se perde tempo? Onde se repetem erros? Onde existem decisões sem dano? Que indicadores chegam tarde? Que líderes estão a desenvolver as pessoas e quais estão apenas a aumentar a pressão? Porque produtividade não se cria com discursos, cria-se com decisões. E deixa-me terminar com esta ideia. Uma empresa produtiva não é aquela onde as pessoas correm o dia inteiro. É aquela onde sabem para onde vão, por que razão vão e como reconhecer que chegaram. O problema de muitas empresas não é falta de esforço, é excesso de esforço mal direcionado. E enquanto empresários e trabalhadores continuarem a culpar-se uns aos outros, os 91% continuam exatamente onde estão. A mudança começa quando cada pessoa assume a parte que lhe pertence, porque produtividade não é fazer mais, é transformar melhor o tempo, o talento e os recursos em resultados que beneficiem a empresa e as pessoas que a fazem existir. Então o desafio desta semana é uma coisa muito simples. Desconfortável. 5 dias. E ao final de cada dia, responda estas 3 perguntas. O que fiz hoje que gerou realmente valor? Onde desperdicei tempo, energia ou recursos?
o que vou fazer de forma diferente amanhã. Não quero uma lista de tudo o que fizeste. Quero apenas aquilo que produziu um resultado concreto. Produtividade não começa numa grande transformação. Começa quando deixamos de confundir movimento com progresso. Eu sou Alexandra Guimarães e este foi mais um episódio do Se Queres Esgravata. Então, vamos esgravatar com produtividade e até ao próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas o teu caminho para a ação começa agora. Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica-a já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.